Você já imaginou ser constantemente desacreditado, não pelo que você faz, mas por quem você é? E se ao invés de te incentivarem, os próprios professores, aqueles que deveriam me ensinar e inspirar, fizessem de tudo para te humilhar? Essa é a história de Gabriel, um jovem negro de 16 anos, aluno de uma das escolas mais rigorosas do país. Desde o primeiro dia, ele percebeu que algo estava errado. Os professores olhavam para ele de maneira diferente. Comentários maldosos, piadas disfarçadas de brincadeira e desafios impossíveis. Tudo parecia um plano para provar que ele não pertencia ali. Mas o que ninguém esperava era que Gabriel não apenas enfrentaria o racismo, ele o venceria de forma brilhante. No momento mais humilhante de sua vida, diante de toda a turma, os professores tentam desmoralizá-lo com um problema matemático que ninguém jamais conseguiu resolver. Eles estavam certos de que ele falharia. Mas em poucos segundos Gabriel fez o impossível. O que aconteceu depois chocou toda a escola e mudou sua vida para sempre. Fique até o final, porque essa história é real, inspiradora e necessária. E se você acreditar que inteligência não tem cor, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta Justiça e Igualdade para espalhar essa mensagem. Agora vamos mergulhar nessa história impressionante. Desde pequeno, Gabriel enxergava o mundo de um jeito diferente. Enquanto outras crianças brincavam no parquinho, ele se perdia em números, padrões e equações. Sua mente funcionava como um verdadeiro computador humano, decifrando problemas complexos com uma facilidade que deixava qualquer um impressionado. Seus pais perceberam cedo o talento do filho e fizeram de tudo para incentivá-lo, mesmo sem muitos recursos. Seu pai, um homem trabalhador e orgulhoso, sempre dizia: "O conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você." Essas palavras ecoavam na mente de Gabriel todas as vezes que ele se sentava para estudar. Não importava se o dia tinha sido difícil, se alguém havia zombado dele na rua ou na escola, ele mergulhava nos livros, nas equações e nos desafios matemáticos, transformando cada número em um escudo contra o preconceito e as dificuldades. Na escola antiga, professores e colegas ficavam impressionados. Gabriel resolvia cálculos que nenhum outro aluno conseguia. Ele podia olhar para um problema e, em questão de segundos, encontrar a solução sem precisar de rascunho. A diretora do colégio anterior costumava chamá-lo de menino prodígio, e sua fama logo se espalhou. Mas com isso, também veio a inveja e o preconceito. Havia quem se recusasse a aceitar que um garoto negro, vindo de um bairro simples, pudesse ser tão brilhante. Sempre que Gabriel demonstrava sua genialidade, surgiam murmúrios, olhares tortos e até mesmo comentários maldosos. "Ele deve ter colado", diziam alguns colegas. "Deve ter decorado as respostas", suspeitavam outros. Mas Gabriel não se deixava abalar. Ele sabia quem era e do que era capaz. Então veio a grande oportunidade. Um dos professores do colégio reconheceu seu talento e sugeriu que ele prestasse o exame para uma das escolas mais renomadas do país. Era um colégio tradicional, conhecido por formar os melhores alunos, mas também por seu ambiente rígido e conservador. Poucos negros estudavam lá. A maioria vinha de famílias ricas, de sobrenomes conhecidos, mas isso não intimidava Gabriel. Ele estudou como nunca. Passou na prova com uma nota impressionante e garantiu sua vaga. Quando entrou pela primeira vez no novo colégio, Gabriel sentiu o peso da diferença. O ambiente era sofisticado, os corredores largos, as salas climatizadas, os livros novos. Mas algo não parecia certo. Os olhares eram diferentes. Os alunos o analisavam como se ele estivesse no lugar errado. Alguns cochichavam. Outros nem se davam ao trabalho de esconder o desprezo. Mas o pior ainda estava por vir. Seus professores, aqueles que deveriam ser os primeiros a incentivá-lo, foram justamente os primeiros a duvidar dele. Desde o primeiro dia, a postura deles era estranha. Eles ignoravam Gabriel sempre que ele levantava a mão. Chamavam outros alunos para responder questões que ele já havia resolvido no caderno. Nas provas, faziam perguntas diferentes e mais difíceis apenas para ele. Gabriel percebia tudo, mas se mantinha firme. Até que, certo dia,
Durante uma aula de matemática avançada, o professor Alberto Montenegro, um homem rígido e de fala arrogante, decidiu testar Gabriel de uma maneira humilhante. Ele caminhou lentamente pela sala, segurando um giz entre os dedos e parou ao lado da lousa. Seu olhar frio percorreu os alunos até se fixar no garoto. Muito bem, já que o Gabriel parece tão confiante em suas respostas, vamos ver se ele é realmente tudo isso. O professor virou-se para o quadro e escreveu uma equação complexa. Não era um problema comum. Era um desafio matemático de nível universitário, algo que nem mesmo os alunos mais velhos do colégio tinham visto. O objetivo era claro: envergonhá-lo, na frente de todos. Vem aqui e resolve. A sala inteira ficou em silêncio. Alguns alunos trocaram olhares cúmplices, enquanto outros pareciam desconfortáveis. Todos sabiam o que estava acontecendo ali. Não era um teste de conhecimento. Era uma armadilha. Gabriel se levantou lentamente. Seu coração batia forte, mas não de medo. Ele sabia que conseguia resolver aquilo. Caminhou até o quadro, pegou o giz das mãos do professor e respirou fundo. Olhou para a equação e, em questão de segundos, começou a escrever. Seu raciocínio era rápido, preciso. A lousa logo se encheu de números e símbolos. Os alunos começaram a perceber que algo inesperado estava acontecendo. O professor Montenegro cruzou os braços impaciente, mas Gabriel continuava, linha por linha, até que chegou ao resultado final. Exato. Perfeito. Ele largou o giz e se virou para a sala. Todos estavam boquiabertos. Alguns alunos olharam para o professor, esperando alguma reação. Outros começaram a cochichar. Montenegro, por sua vez, ficou imóvel por alguns segundos. Seu rosto, antes altivo e seguro, agora demonstrava uma raiva contida. Ele não esperava por isso, mas ao invés de reconhecer o talento de Gabriel, ele fez algo ainda pior. Deu um sorriso forçado e disse: "Bom, foi sorte." A sala inteira ficou perplexa. Sorte? Gabriel havia resolvido um problema que nem os alunos mais avançados conseguiriam, e o professor simplesmente descartou como sorte? Ele sentiu um nó na garganta, mas permaneceu calado. Sabia que não adiantaria discutir. Aquele momento não foi apenas uma tentativa de humilhação. Foi um aviso. O professor Montenegro queria deixar claro que, não importava o quão inteligente Gabriel fosse, ele nunca seria reconhecido ali. Mas Gabriel não era do tipo que desistia. Ele voltou para sua carteira, pegou o caderno e começou a anotar a próxima explicação da aula. Se eles queriam derrubá-lo, teriam que tentar muito mais. Do que isso? O que Gabriel não sabia é que essa não seria a última vez que tentariam desacreditá-lo. Os desafios estavam apenas começando. Os dias que seguiram aquele episódio foram ainda mais difíceis para Gabriel. O professor Montenegro parecia incomodado, como se sua autoridade tivesse sido desafiada. O que deveria ser apenas mais uma aula de matemática havia se tornado uma batalha silenciosa, onde o professor tentava a todo custo desmoralizá-lo. Gabriel não recebia mais oportunidades para falar em sala. Suas respostas eram constantemente ignoradas, e quando errava um cálculo, por menor que fosse, Montenegro fazia questão de destacar isso para toda a turma. "Vejam, até o gênio da matemática comete erros", dizia ele em um tom sarcástico, enquanto alguns alunos riam. Mas Gabriel já estava acostumado a lidar com desafios. Ele sabia que se reagisse, daria ao professor exatamente o que ele queria. Então, mantinha a calma. Seguia estudando e se recusava a abaixar a cabeça. No entanto, Montenegro não era o único problema. O comportamento dos alunos também começava a mudar. Muitos passaram a evitá-lo, como se o simples fato de estar ali incomodasse. Outros sussurravam entre si sempre que ele entrava na sala. E, como se não bastasse, 3 alunos em particular passaram a provocá-lo com mais intensidade. André, Tiago e Gustavo eram filhos de empresários influentes e estavam acostumados a se sentirem superiores aos outros. Eles já tinham um histórico de intimidação contra alunos que consideravam fora do padrão da escola. Para eles, Gabriel não deveria estar ali, e se Montenegro não conseguia colocá-lo em seu devido lugar, eles fariam isso. Tudo começou
com comentários baixos, pequenas piadas soltas no corredor. Olha lá o Einstein de segunda classe. E aposto que ele só passou na prova porque alguém sentiu pena. Deve ter sido uma cota, né? Porque inteligência mesmo. Gabriel fingia não ouvir. Ele sabia que, se respondesse, a situação poderia se voltar contra ele. Mas as provocações não paravam. Elas apenas aumentavam. Certo dia, no intervalo, enquanto Gabriel estava sentado sozinho revisando anotações, André se aproximou e empurrou os cadernos no chão. Foi mal, cara. Acho que o chão precisava aprender um pouco de matemática também. Os outros dois riram alto. Gabriel olhou para seus materiais espalhados e respirou fundo. Sem dizer uma palavra, abaixou-se e começou a recolher seus livros. Mas antes que pudesse pegar o último, Gustavo pisou nele. Opa, sem querer de novo. Você devia tomar mais cuidado com suas coisas. A essa altura, alguns alunos já olhavam a cena de longe. Mas ninguém dizia nada. Era como se todos tivessem medo de se envolver. Gabriel sentiu a raiva crescer dentro dele, mas se manteve firme. Ele sabia que não podia reagir. Se fizesse qualquer coisa, sabia que o discurso de sempre viria. O negro problemático. O aluno que não sabe se comportar. Então, ele simplesmente pegou o que conseguiu e saiu dali. Mas Montenegro viu tudo. Ele estava de pé, encostado na porta da sala dos professores, observando a cena com um sorriso discreto no rosto. Para ele, aquilo era exatamente o que deveria acontecer. Se Gabriel não aprendesse pela humilhação acadêmica, aprenderia pela humilhação social. Naquela noite, Gabriel estudou como nunca. Ele não iria desistir. Não daria esse gosto a ninguém. O que ele não sabia era que Montenegro estava preparando algo ainda pior. 2 semanas depois, o professor Montenegro decidiu aplicar um novo teste surpresa. Mas esse não era um teste comum. Ele havia elaborado um exame extremamente difícil, repleto de pegadinhas, conceitos avançados e problemas mal formulados. Não havia como qualquer aluno terminar aquela prova dentro do tempo. O plano era simples. Se Gabriel tirasse uma nota baixa, ele provaria que o garoto não era tão brilhante quanto parecia. Se por algum milagre ele conseguisse resolver tudo, então Montenegro diria que ele havia colado. De qualquer forma, Gabriel sairia como perdedor. Quando recebeu a prova, Gabriel percebeu imediatamente que havia algo errado. Aquilo não era um teste comum. Mas ele não hesitou. Pegou seu lápis e começou a resolver as questões com concentração total. Era como se estivesse travando uma batalha silenciosa contra Montenegro. A sala ficou em silêncio absoluto. Apenas o som das canetas riscando o papel preenchia o ambiente. Enquanto os outros alunos ainda tentavam entender as primeiras questões, Gabriel já estava avançando rapidamente. Seu raciocínio era ágil. Sua mente trabalhava como uma máquina. Montenegro caminhava pela sala, observando Gabriel de longe. Quando percebeu que o garoto estava perto de terminar a prova antes do tempo, seu rosto se contorceu em frustração. Ele não podia deixar isso acontecer. Então, o inesperado aconteceu. Montenegro parou ao lado de Gabriel e, sem aviso algum, arrancou a prova da mesa. Muito bem, Gabriel, vamos ver o que temos aqui. A sala inteira olhou surpresa. Gabriel não entendeu o que estava acontecendo. Montenegro pegou a prova e, sem sequer folhear, rasgou o papel ao meio. Sabe o que eu acho? Eu acho que você está trapaceando. Ninguém resolve um teste desses tão rápido sem uma ajudinha extra. Os alunos prenderam a respiração. Ninguém ousava dizer nada. Alguns pareciam desconfortáveis, mas não iriam intervir. Outros, como André, Tiago e Gustavo, seguravam orizo, achando tudo aquilo uma diversão. Gabriel sentiu o rosto queimar. Ele nunca havia se sentido tão humilhado em toda a sua vida, mas Montenegro ainda não tinha terminado. Ele virou-se para a turma e disse: Eu acho que nosso pequeno gênio da matemática precisa de um teste especial. Algo que realmente prove se ele é tão bom quanto diz ser. O professor caminhou até o quadro e pegou o giz. Gabriel já sabia o que viria a seguir. Montenegro escreveu uma equação absurda, algo que nem mesmo professores universitários resolveriam, com facilidade. Quando terminou, ele se virou para Gabriel e sorriu. Se você for mesmo tão inteligente, resolva isso agora.
Na frente de todo mundo, o silêncio tomou conta da sala. Todos os olhares estavam sobre Gabriel. Os alunos sabiam que aquela equação era praticamente impossível. Até mesmo os melhores alunos da turma, que sempre tiravam notas altas, estavam de olhos arregalados. Montenegro havia conseguido. Ele havia colocado Gabriel em uma situação sem saída. Se Gabriel não conseguisse resolver, sua reputação desmoronaria. Seria a prova que Montenegro precisava para desmoralizá-lo. Mas se conseguisse, bem, Montenegro certamente encontraria outra maneira de invalidar o feito. Gabriel olhou para o quadro, respirou fundo e fechou os olhos por um segundo. Ele sabia que aquilo era um jogo sujo. Sabia que não importava o que fizesse, Montenegro nunca aceitaria seu talento. Mas ele também sabia de outra coisa. Ele nunca permitiria que o racismo vencesse. Então ele pegou o giz. A sala prendeu a respiração. E diante de todos começou a escrever. O silêncio na sala era absoluto. Os alunos estavam imóveis, alguns com os olhos arregalados, outros segurando a respiração. Ninguém se atrevia a fazer um único ruído. Todos sabiam o que estava acontecendo ali. O professor Montenegro, de braços cruzados, observava Gabriel com um olhar de superioridade. Ele estava convencido de que o garoto não conseguiria resolver a equação. Afinal, ele havia escolhido a dedo aquele problema matemático. Era uma questão complexa, algo que nem professores universitários resolveriam, facilmente sem um longo tempo de cálculos. Mas Gabriel não hesitou. Ele pegou o giz e encarou o quadro. Seus olhos percorreram os números, analisando cada detalhe, cada variável, cada possibilidade. Sua mente começou a trabalhar a uma velocidade absurda. Ele fechou os olhos por um breve segundo e, quando os abriu, novamente, já sabia exatamente o que fazer. Sem demonstrar medo ou hesitação, começou a escrever. O som do giz deslizando na lousa ecoava pela sala. Primeiro, ele reescreveu a equação de uma forma simplificada. Depois, começou a dividir os números em partes menores, eliminando o que não era essencial. Seus cálculos eram rápidos, fluidos, precisos. Era como se estivesse vendo a resposta se formar diante de seus olhos. Montenegro franziu a testa. Ele esperava que Gabriel ficasse parado, confuso, nervoso, mas isso não estava acontecendo. O garoto estava resolvendo o problema com uma facilidade que ninguém conseguia entender. Os alunos começaram a trocar olhares entre si. Até mesmo aqueles que torciam contra ele perceberam que algo estava errado. Gabriel estava indo rápido demais. Isso não pode estar certo, murmurou Tiago, um dos alunos que costumava provocá-lo. O professor Montenegro começou a andar de um lado para o outro da sala. Ele estava inquieto. Seu plano de humilhar Gabriel estava escapando por entre seus dedos. Gabriel continuava escrevendo, sem hesitar. Ele sabia que precisava ser impecável. Qualquer erro, por menor que fosse, daria ao professor a desculpa perfeita para desmerecê-lo. E então, chegou ao resultado final. Ele largou o giz e virou-se para a turma. O silêncio era tão intenso que parecia que ninguém sequer estava respirando. Montenegro caminhou lentamente até o quadro. Ele olhou para os cálculos procurando desesperadamente por um erro, qualquer detalhe que pudesse ser usado para invalidar o feito de Gabriel. Mas não havia erro. Gabriel havia resolvido o problema de forma impecável. O professor cerrou os dentes. Ele não podia aceitar aquilo. Ele não podia permitir que um aluno negro, que ele havia tentado humilhar repetidas vezes, o desafiasse daquela maneira na frente de todos. Você copiou isso de algum lugar, ele disse, sua voz carregada de veneno. Gabriel ergueu o olhar e respondeu com firmeza. Não, senhor, fiz sozinho. Montenegro apertou os punhos. Ele não tinha provas para acusar Gabriel de trapaça, mas não podia permitir que ele saísse vitorioso dessa situação. Foi então que, em um ato desesperado, o professor pegou o apagador e, em um único movimento, apagou todo o quadro. Os alunos soltaram exclamações de choque. Gabriel ficou paralisado por um segundo. Sem provas, sem resposta, disse Montenegro com um sorriso de desprezo. A menos que você consiga refazer tudo do zero, eu não acredito em você. Era um golpe sujo, uma estratégia covarde,
Mas Gabriel não piscou. Ele pegou o giz novamente e reescreveu tudo, linha por linha, sem errar uma única vírgula. Dessa vez os alunos ficaram de pé. Eles sabiam o que estavam vendo. Montenegro deu um passo para trás. Ele estava encurralado. Gabriel terminou e largou o giz. Dessa vez ninguém ousou dizer que ele trapaceou. Mas Montenegro não ia se dar por vencido tão facilmente. Ele precisava encontrar um jeitó de derrubar Gabriel. Matemática não é apenas números, disse o professor, recuperando sua postura. Quero ver se você realmente entende o que acabou de fazer. Ele pegou um pedaço de giz e escreveu um segundo problema, ainda mais complexo que o primeiro. Resolva isso agora. Dessa vez, alguns alunos protestaram. Mas, professor, isso já é exagero. Ele acabou de resolver uma questão impossível. Por que só ele tem que provar que sabe matemática? Mas Montenegro não deu ouvidos. Ele queria ver Gabriel falhar e não ia parar até que isso acontecesse. O jovem olhou para o quadro e percebeu que aquele problema era diferente. Não era apenas difícil. Ele era impossível. Montenegro havia escrito uma equação sem solução. Ele queria que Gabriel fracassasse, não importava como. Gabriel analisou os números por um momento. Ele sabia que aquilo era um truque. O problema não tinha resposta. Mas, ao invés de hesitar, ele respirou fundo e se virou para o professor. Este problema não tem solução. Montenegro ergueu as sobrancelhas, fingindo surpresa. Ah, então agora você desiste? Gabriel balançou a cabeça. Não, eu só não vou perder tempo tentando resolver algo que é matematicamente impossível. Os alunos começaram a murmurar. Alguns pegaram seus celulares e começaram a gravar. O que Gabriel acabara de fazer. Era algo que ninguém jamais havia ousado. Ele tinha desafiado diretamente a autoridade de Montenegro. O professor olhou ao redor, percebendo os celulares apontados para ele. Se insistisse na mentira, poderia se queimar. Ele sentiu o suor escorrer pela testa, mas não podia admitir sua derrota. Ele bufou e virou-se para o quadro, apagando a equação falsa com força. Isso não importa, disse, evitando encarar Gabriel. Vamos continuar a aula. Mas algo havia mudado naquela sala. A humilhação planejada se virou contra o professor. Gabriel voltou para sua carteira, sentindo os olhares sobre ele. Dessa vez, eram olhares de respeito. O que Montenegro não sabia é que esse momento acabaria se espalhando muito além daquela sala. A verdadeira luta estava apenas começando. Gabriel sabia que algo havia mudado. O que aconteceu naquela aula não foi apenas mais um confronto com o professor Montenegro. Foi um momento decisivo. Naquele dia, ele não apenas provou sua genialidade, ele expôs Montenegro diante de todos, e o professor sabia disso. Nas semanas seguintes, algo inesperado aconteceu. Gabriel começou a notar um movimento diferente dentro da escola. Os alunos que antes apenas observavam agora cochichavam pelos corredores. Alguns, que nunca tinham falado com ele antes, começaram a cumprimentá-lo. Outros perguntavam se ele poderia ajudá-los com exercícios de matemática. O vídeo daquele momento circulava em grupos de mensagens dentro do colégio. A gravação mostrava claramente Montenegro tentando humilhá-lo e, no fim, sendo desmascarado. A história começou a se espalhar. O que antes era um ambiente de isolamento começou a se transformar lentamente. Mas Montenegro não ia deixar barato. Na sala dos professores, o clima estava pesado. Alguns docentes já comentavam sobre o que aconteceu em sua aula. Foi longe demais, diziam alguns. O garoto é brilhante, por que você não apenas o reconhece? Questionavam outros. Mas Montenegro se recusava a admitir que estava errado. Esse garoto precisa aprender seu lugar. Ele sabia que não podia atacá-lo diretamente. Agora, com tantos olhos atentos, qualquer movimento contra Gabriel poderia gerar consequências. Então, ele decidiu agir de maneira diferente. O professor começou a diminuir suas notas, alegando pequenos erros em provas e trabalhos. Questões que eram aceitas de outros alunos eram invalidadas no exame de Gabriel. Cada ponto descontado era uma tentativa de fazê-lo desistir. Mas Gabriel já havia passado por situações piores. Ele simplesmente refazia cada prova, cada exercício, e apresentava argumentos sólidos para contestar suas notas.
Dessa vez, ele não estava sozinho. Alguns professores perceberam o que Montenegro estava fazendo. Um deles era a professora Clara Moreira, que lecionava física. Ela sempre havia admirado a inteligência de Gabriel e, ao ver o que estava acontecendo, decidiu agir. Certa tarde, Gabriel foi chamado à sala dos professores. Ao entrar, encontrou Clara sentada com algumas provas sobre a mesa. Montenegro estava de pé, braços cruzados, com uma expressão de irritação. Gabriel, sente-se. Ele obedeceu, mas sentia que algo estava errado. Clara pegou uma das provas que Gabriel havia feito e colocou na frente dele. Você acha que sua resposta está errada? Perguntou ela, apontando para uma das questões. Gabriel analisou rapidamente e balançou a cabeça. Não. Meu raciocínio está correto. A resposta final bate com o resultado esperado. Ela olhou para Montenegro. Então me explique. Por que ele perdeu pontos nesta questão? Montenegro pigarreou. Ele não usou o método que eu ensinei em sala. Clara franziu o senho. Mas a resposta está certa, não está? O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Montenegro percebeu que estava encurralado. Clara pegou outra prova de um aluno diferente. Este aluno usou outro método também, mas sua nota não foi descontada. Por quê? Gabriel sentiu seu coração acelerar. Ele não estava mais lutando sozinho. Montenegro respirou fundo. Isso é irrelevante. Mas Clara não recuou. Não, não é. Se um aluno está sendo avaliado de forma diferente dos outros, isso é um problema sério, e estou disposta a levar isso à coordenação se for necessário. A ameaça era clara. Se Montenegro insistisse, o caso poderia ir além daquela sala. Ele olhou para Gabriel, seu olhar carregado de raiva, mas naquele momento ele não tinha saída. Está bem, Montenegro disse, forçando um sorriso. Farei a correção necessária. Gabriel sentiu um alívio momentâneo, mas sabia que isso não significava que a guerra havia acabado. Quando saiu da sala dos professores, notou algo estranho. Alguns alunos estavam esperando por ele no corredor. André, Tiago e Gustavo, os mesmos que sempre tentaram intimidá-lo, estavam ali. Por um instante, Gabriel pensou que eles iriam atacá-lo novamente, mas, para sua surpresa, foi André quem deu um passo à frente e disse algo que ele nunca esperaria ouvir. Você ganhou meu respeito. Gabriel arqueou as sobrancelhas. Aquilo era uma piada, mas André parecia sincero. Ele olhou para os outros dois que ainda pareciam hesitantes, mas acabaram concordando com um aceno de cabeça. Não vou mentir. A gente queria te ver falhar. Mas depois do que você fez, cara, eu não tenho como negar que você é realmente bom. Gabriel não sabia o que dizer. Ele simplesmente assentiu e continuou andando. A mudança no comportamento dos alunos não passou despercebida. O respeito que ele ganhou após os episódios com Montenegro fez com que outros começassem a enxergá-lo de outra forma. Mas o que Gabriel não sabia era que alguém de fora da escola já havia tomado conhecimento da sua história. Uma semana depois, enquanto estudava na biblioteca, um homem de terno entrou na escola, acompanhado pelo diretor. Ele olhava em volta, como se estivesse procurando por alguém. E então seus olhos encontraram Gabriel. O diretor se aproximou. Gabriel, este é o professor Renato Vasconcelos. Ele gostaria de falar com você. Gabriel levantou-se, um pouco desconfiado. Renato Vasconcelos era um matemático renomado, conhecido internacionalmente por seus trabalhos na área. Seu olhar era sério, mas ao mesmo tempo curioso. Então você é o garoto que desafiou Montenegro, disse ele, cruzando os braços. Gabriel não respondeu de imediato. Ele não sabia se aquilo era algo bom ou ruim. Renato sorriu levemente. Ouvi falar sobre você. Vi o vídeo que circulou sobre o seu desafio na lousa, e eu quero saber mais. O coração de Gabriel acelerou. O que aquilo significava? Tem alguns minutos para conversar comigo? Perguntou Renato. Gabriel assentiu. Ele não fazia ideia. Mas aquela conversa mudaria sua vida para sempre. Gabriel seguiu o diretor e o professor Renato Vasconcelos até uma sala reservada. Seu coração batia acelerado. Ele nunca tinha ouvido falar daquele homem, mas o fato de um matemático renomado ter viajado até ali apenas para vê-lo significava algo grande. Assim que se sentaram, Renato olhou diretamente para Gabriel,
analisando cada detalhe do garoto à sua frente. Você sabe quem eu sou? Gabriel balançou a cabeça negativamente. Sou professor e pesquisador da Universidade Nacional de Matemática Aplicada. Passei anos estudando mentes brilhantes ao redor do mundo. E, recentemente, recebi um vídeo que me chamou muita atenção. Gabriel ficou em silêncio, esperando que ele continuasse. Um vídeo seu, desafiando um professor que tentou te humilhar. O garoto sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Então aquilo realmente tinha ido longe demais. Renato sorriu levemente. Sabe, Gabriel, o que você fez não é comum. Muitos alunos geniais existem, mas poucos têm a coragem de enfrentar um sistema que tenta silenciá-los. Gabriel olhou para o diretor, que observava tudo sem dizer uma palavra. Ele ainda não sabia onde aquela conversa ia chegar. Eu queria ver com meus próprios olhos quem era o garoto desse vídeo. Porque não é só sua inteligência que me impressiona, mas também sua resistência. E eu quero te fazer uma proposta. Gabriel sentiu o ar faltar por um instante. Você já ouviu falar na Olimpíada Internacional de Matemática? Os olhos de Gabriel brilharam. Claro que ele já tinha ouvido falar. Era a maior competição de matemática do mundo, onde apenas os melhores jovens matemáticos de cada país competiam. Eu quero te treinar para isso. Quero que você represente nossa escola, nosso país, e mostre ao mundo o que você pode fazer. O silêncio tomou conta da sala. Gabriel não sabia o que dizer. Aquilo era grande, maior do que qualquer coisa que ele já havia sonhado. Mas antes que pudesse responder, o diretor interrompeu. Professor Renato, acho que não estamos prontos para tomar essa decisão. Gabriela ainda está se adaptando ao colégio. Precisamos avaliar a situação antes de qualquer coisa. Renato franziu a testa. Avaliar o quê? O garoto tem talento puro? Ou vocês querem continuar fingindo que ele não existe? O diretor pigarreou, visivelmente desconfortável. Vamos conversar sobre isso depois. Gabriel, pode voltar para sua aula. O garoto assentiu confuso e saiu da sala. Mas assim que voltou ao corredor, percebeu algo estranho. Dessa vez, todos olhavam para ele de um jeito diferente. Antes, os alunos o encaravam com desprezo, como se ele não pertencesse àquele lugar. Agora, havia curiosidade, respeito e até mesmo admiração em alguns rostos. A notícia se espalhou rapidamente. Gabriel tinha sido chamado para conversar com um dos maiores matemáticos do país. Isso era algo que ninguém poderia ignorar. No intervalo, um grupo de alunos se aproximou dele. É verdade que aquele cara quer te treinar para a Olimpíada de Matemática? Perguntou um garoto do 3º ano. Gabriel hesitou, sem saber exatamente o que responder. Ele mencionou isso, mas não sei se vai acontecer. Os alunos se entreolharam. Se acontecer, cara, isso vai ser incrível. Gabriel sentiu algo que nunca havia experimentado ali dentro. Reconhecimento. Mas nem todos estavam felizes com essa mudança. No fundo do corredor, Montenegro observava. Tudo com um olhar carregado de ódio. Ele não tinha conseguido destruir Gabriel. Pelo contrário, o garoto estava crescendo cada vez mais. E agora um dos maiores matemáticos do país queria treiná-lo? Aquilo era inaceitável. Montenegro sabia que não poderia agir diretamente contra Gabriel. Mas ele podia tentar algo diferente. Ele chamou André, Tiago e Gustavo para uma conversa privada. Vocês estão vendo o que está acontecendo, não estão? Os 3 alunos se entreolharam, confusos. Esse garoto está roubando o lugar de vocês. Está tomando toda a atenção. Logo, ninguém mais vai se lembrar de quem são os verdadeiros destaques desta escola. André cruzou os braços. O que o senhor quer que a gente faça? Montenegro sorriu de lado. Vocês já sabem o que fazer. Apenas lembrem-no de que ele nunca vai ser um de vocês. Os 3 entenderam a mensagem. Na manhã seguinte, Gabriel chegou à escola e encontrou seu armário completamente pichado com palavras racistas. Seus cadernos tinham sido rasgados e jogados no chão. Os corredores estavam cheios de alunos, observando tudo. Alguns riam. Outros apenas assistiam em silêncio, sem coragem de intervir. Gabriel sentiu seu coração acelerar. Ele não acreditava que isso ainda estava acontecendo. Mas dessa vez, algo foi diferente. Antes que ele pudesse reagir, um grupo de alunos se colocou ao seu lado. Entre eles, André. Isso foi longe demais. Gabriel piscou surpreso. O quê?
André olhou em volta irritado. Eu posso não gostar de você, mas isso foi covardia. Ele se virou para os alunos no corredor e gritou: Quem fez isso? Silêncio. Então, lentamente, Tiago e Gustavo começaram a recuar. André entendeu na hora, ele avançou até eles. Vocês foram longe demais, Gustavo tentou se explicar. Foi só uma brincadeira, cara. Brincadeira? Isso é crime. Os corredores começaram a se agitar. Alunos gravavam tudo com seus celulares. A cena estava se tornando maior do que qualquer um ali poderia controlar. Gabriel olhou para tudo aquilo sem saber como reagir. Ele nunca imaginou que um dia André tomaria seu lado. Naquele momento, Montenegro percebeu que havia perdido. Seu plano de jogar os alunos contra Gabriel falhou. Agora ele estava mais forte do que nunca, mas ele ainda tinha um último recurso. Se Gabriel realmente fosse representar a escola em uma competição internacional, ele precisaria passar pela coordenação. E Montenegro sabia exatamente como impedir que isso acontecesse. Naquele mesmo dia, ele entrou na sala do diretor e fez algo que mudaria tudo. Não podemos permitir que esse garoto vá para a Olimpíada de Matemática. O diretor levantou os olhos confuso. Por quê? Montenegro suspirou fingindo preocupação. Porque Gabriel tem um histórico problemático. Conflitos com alunos, confrontos com professores. Você quer mesmo que ele represente nossa instituição? O diretor ficou em silêncio por alguns segundos, e então Montenegro jogou sua última cartada. Se ele for escolhido, vou entregar minha demissão. A sala ficou em silêncio, e naquele momento, o destino de Gabriel foi colocado em risco. Gabriel não fazia ideia do que estava acontecendo nos bastidores. Ele ainda estava tentando processar os eventos do dia anterior. A destruição de seus materiais, a inesperada defesa de André e o olhar furioso de Montenegro quando percebeu que seu plano de jogar os alunos contra ele tinha falhado. Mas o que ele não sabia era que, enquanto ele tentava seguir com sua rotina, Montenegro estava arquitetando o golpe final. Naquela mesma tarde, o professor entrou na sala do diretor com uma postura calculadamente séria. Sentou-se à frente do homem e cruzou as mãos sobre a mesa. Temos um problema. O diretor ergueu os olhos da papelada e suspirou. O que foi agora, Montenegro? É sobre Gabriel. O diretor franziu a testa. De novo, o que ele fez dessa vez? Montenegro se inclinou ligeiramente para a frente. A questão não é o que ele fez, mas o que ele representa. O senhor não percebe o risco que estamos correndo ao colocá-lo como representante da escola em uma competição internacional? O diretor permaneceu em silêncio. Montenegro continuou. O histórico desse garoto já fala por si só. Conflitos com colegas, confrontos com professores, uma postura desafiadora. É isso que queremos como a imagem da nossa instituição? O diretor suspirou e esfregou a testa. Montenegro, sejamos diretos. Você está insinuando que não quer Gabriel na competição porque ele não tem capacidade ou porque ele é quem ele é? O professor fingiu indignação. Isso é um absurdo, eu apenas quero proteger a reputação da escola. O diretor não parecia convencido. Foi então que Montenegro jogou sua última cartada. Se esse garoto for escolhido, eu entrego minha demissão. A sala ficou em silêncio. O diretor não respondeu imediatamente. Ele sabia que Montenegro era um professor veterano com anos de serviços prestados à instituição. Se ele realmente saísse, isso criaria um problema interno. Mas ele também sabia que Gabriel era um talento raro. Deixe-me pensar sobre isso. Montenegro assentiu, satisfeito. Ele sabia que havia plantado a dúvida necessária, mas Gabriel ainda não sabia que seu destino estava sendo decidido sem seu conhecimento. A escola se dividiu no dia seguinte, a notícia sobre a possível indicação de Gabriel para a Olimpíada de Matemática já havia se espalhado pelos corredores. Mas junto com a empolgação, vieram também as reações negativas. Alguns professores passaram a tratá-lo de maneira diferente. Ele percebeu que sorrisos falsos substituíam cumprimentos verdadeiros, e que até mesmo professores que antes o tratavam com respeito, agora o olhavam com certo desconforto. Durante uma aula de história, a professora Regina fez um comentário aparentemente aleatório. Não basta ser inteligente.
Para representar uma instituição é preciso ter postura e saber respeitar autoridades. Gabriel percebeu que aquilo era um recado para ele. Os alunos também estavam divididos. Havia aqueles que agora o admiravam e o apoiavam, mas também havia aqueles que compartilhavam da mesma visão de Montenegro. No intervalo, um grupo de alunos estava reunido em uma das mesas quando Gustavo, um dos ex-agressores de Gabriel, resmungou. Então é isso? Agora qualquer um pode representar a escola? André olhou para ele irritado. Qualquer um não. Alguém que realmente tem talento. Tiago, que ainda parecia incomodado com a mudança de André, soltou uma risada sarcástica. Ah, claro, porque agora somos todos amigos, não é? Você já esqueceu que esse moleque humilhou a gente na frente da escola inteira? André suspirou cansado daquela conversa. Ele não humilhou ninguém. A gente tentou derrubar ele e não conseguiu. E sabe o que é pior? A gente está aqui chorando enquanto ele está lá provando que é melhor que todos nós. O grupo ficou em silêncio. André havia falado uma verdade que ninguém ali queria admitir. Gabriel, por outro lado, tentava se concentrar no que realmente importava. Ele sabia que estava enfrentando resistência, mas também sabia que não poderia recuar. No fim daquela tarde, ele foi chamado novamente para a sala do diretor. Assim que entrou, sentiu que havia algo errado. O diretor estava sério, olhando para ele com um olhar indecifrável. Montenegro estava ao lado, de braços cruzados, com um sorriso discreto no rosto. Gabriel, sente-se. O garoto obedeceu, mas sentiu um aperto no peito. O diretor respirou fundo antes de falar. Discutimos sobre a sua possível participação na Olimpíada de Matemática. Porém, diante de algumas preocupações levantadas por membros da nossa equipe pedagógica, decidimos que não será possível. As palavras bateram como um soco no estômago. O quê? Gabriel perguntou, sem acreditar. Entenda, não é uma questão de capacidade. Mas alguns professores acreditam que você ainda não está preparado para carregar a responsabilidade de representar nossa instituição em uma competição desse nível. Gabriel sentiu o sangue ferver. Ele sabia que aquilo era mentira. Ele olhou para Montenegro, que agora sorria abertamente. Isso não é justo. O diretor suspirou. A decisão já foi tomada. Gabriel sentiu um nó na garganta. Tudo pelo que havia lutado, tudo o que havia conquistado, estava sendo arrancado dele por puro preconceito e inveja. Mas então, algo aconteceu. A porta da sala se abriu abruptamente e a professora Clara Moreira entrou. Isso é um absurdo. O diretor arregalou os olhos. Professora Clara, estamos em uma reunião privada. Eu sei, mas não vou ficar calada vendo vocês destruírem a chance desse garoto apenas porque não aceitam que ele seja melhor do que esperavam. Montenegro estreitou os olhos. Você está fora de si, Clara. Ela o ignorou e olhou diretamente para o diretor. Se essa escola realmente se preocupa com excelência, então por que estão impedindo o melhor aluno de competir? Se o problema não é a capacidade dele, então qual é? O diretor engoliu seco. Clara, eu não sou a única que pensa assim. Muitos professores estão do lado de Gabriel. E se essa decisão não for reconsiderada, eu mesma levarei essa história para a imprensa. Montenegro arregalou os olhos. Se você não ousaria... Clara cruzou os braços. Tente descobrir. O diretor olhou para os dois, sentindo o peso da decisão. Ele sabia que aquilo poderia tomar proporções que fugiriam do seu controle. Ele respirou fundo e olhou para Gabriel. Dê-me um dia para reconsiderar. Gabriel assentiu. Mas ele sabia que essa batalha ainda estava longe de terminar. Naquela noite, Gabriel mal conseguiu dormir. Ele se revirava na cama, sentindo o peso da injustiça sobre seus ombros. Por que estavam tentando tirá-lo da competição? Ele sabia a resposta. Não era sobre sua capacidade, era sobre quem ele era. Mas algo dentro dele se recusava a aceitar aquela derrota. Ele não tinha chegado tão longe para desistir agora. Na manhã seguinte, ao chegar na escola, percebeu que o clima estava diferente. Os corredores estavam mais agitados do que o normal, e muitos alunos cochichavam enquanto olhavam para ele. Foi só quando chegou na sala de aula que soube o motivo. A professora Clara Moreira havia cumprido sua promessa. Em um movimento ousado,
Ela havia levado o caso de Gabriel para fora dos muros da escola. Durante a noite, ela entrou em contato com um amigo jornalista e contou toda a história. O aluno brilhante, alvo de discriminação dentro da própria instituição, impedido de competir por puro preconceito. E a notícia se espalhou como fogo. A manchete estava estampada nos sites e redes sociais. Aluno gênio da matemática é impedido de representar escola em Olimpíada. Racismo acadêmico? A repercussão foi instantânea. O público ficou indignado. Os comentários se multiplicavam. Isso é um absurdo. Esse garoto merece essa oportunidade. É sempre assim, quando um negro se destaca, tentam puxá-lo para baixo. Cadê o nome dessa escola? Quero mandar um e-mail exigindo explicações. A escola foi pressionada de todos os lados. Pais começaram a ligar questionando o diretor. Professores dividiam opiniões. Alguns apoiavam Gabriel abertamente, enquanto outros, incluindo Montenegro, tentavam minimizar o caso, dizendo que tudo não passava de uma falsa polêmica. Mas era tarde demais. A história já tinha saído do controle deles, e o impacto chegou ainda mais longe do que Gabriel poderia imaginar. Uma visita surpreendente pouco antes do intervalo, o diretor da escola recebeu uma ligação inesperada. Ele atendeu, e sua expressão mudou completamente. Sim, entendo. Claro, estarei esperando. Quando desligou, sua mão tremia. Ele olhou para Montenegro, que estava sentado em frente à sua mesa. Temos um problema sério. Mais problemas? Montenegro zombou. Deixe-me adivinhar. Mais um jornalista irritado. O diretor respirou fundo. Muito pior, um representante do Ministério da Educação está vindo para cá, agora. O rosto de Montenegro perdeu a cor. O quê? A notícia chegou até eles. Eles querem entender por que um aluno com um desempenho tão alto está sendo impedido de competir. Montenegro sentiu o suor escorrer pela nuca. Se o Ministério da Educação se envolvesse, tudo poderia desmoronar para ele. Na hora do intervalo, um carro preto estacionou na entrada da escola. Um homem de terno saiu, acompanhado de 2 assessores. Eles estavam ali para falar diretamente com Gabriel. O diretor tentou controlar a situação, mas o representante do ministério foi direto ao ponto. Queremos conversar com o aluno e entender o que está acontecendo. Gabriel foi chamado à sala da diretoria. Assim que entrou, viu os olhares tensos do diretor e de Montenegro. O homem do ministério se levantou e estendeu a mão. Gabriel, é um prazer conhecê-lo. Meu nome é Eduardo Martins, e estou aqui porque sua história chegou até nós. Gabriel apertou sua mão, ainda sem entender o que estava acontecendo. Eu li sobre o que aconteceu e vi os vídeos das suas aulas de matemática. Você tem um talento impressionante. O coração de Gabriel acelerou. Então, diga-me, você quer competir? O silêncio na sala era esmagador. Gabriel olhou para Montenegro, que tentava disfarçar sua raiva. Olhou para o diretor, que parecia um homem derrotado, e então respondeu com firmeza. Sim, eu quero competir. Eduardo Martins sorriu. Ótimo, porque já conversei com alguns contatos, e há um espaço reservado para você na equipe da Olimpíada Nacional de Matemática. O diretor arregalou os olhos. O quê? O garoto tem talento, e o talento deve ser incentivado, não apagado. Montenegro sentiu o sangue ferver. Seu plano havia fracassado completamente. Eduardo Martins virou-se para o diretor. A escola deve fornecer todo o suporte necessário para Gabriel competir. E se houver qualquer outra tentativa de boicote, vamos abrir uma investigação formal sobre este caso. Gabriel segurou o ar. Ele havia vencido. O diretor engoliu seco e assentiu. Claro. A escola dará todo o apoio necessário. Montenegro saiu furioso da sala pisando forte. Ele havia perdido, mas Gabriel sabia que aquela vitória não era apenas dele. Era de todos que lutaram por ele. E pela primeira vez desde que entrou naquela escola, ele se sentiu verdadeiramente livre. A revolta dos professores, a luta ainda não havia terminado. Quando Montenegro voltou para a sala dos professores, encontrou um ambiente carregado de tensão. Clara Moreira estava ali, acompanhada de outros professores,
que acreditavam em Gabriel. Montenegro bateu a mão na mesa, furioso. Isso foi longe demais. Vocês entregaram a escola para a mídia. Clara cruzou os braços. Nós só garantimos que um aluno brilhante tenha a oportunidade que merece. Vocês não entendem o que fizeram. Agora qualquer um pode se achar no direito de desafiar a autoridade dos professores. O professor Júlio, que lecionava química, balançou a cabeça. Não, Montenegro. O que aconteceu aqui foi o certo. Você só está com raiva porque perdeu. Montenegro sentiu um nó na garganta. Ele olhou para os outros professores, percebendo que não tinha mais apoio ali dentro. E então ele percebeu algo ainda pior. Se Gabriel competisse e vencesse, isso significaria o fim definitivo de sua influência na escola. Ele não podia permitir que isso acontecesse. Então, ele decidiu jogar sua última cartada. Na manhã seguinte, foi até a sala da direção e pediu uma reunião particular com o diretor. Assim que entrou, jogou um envelope sobre a mesa. Estou pedindo demissão. O diretor ergueu as sobrancelhas. Tem certeza disso? Montenegro cerrou os dentes. Eu não vou trabalhar em uma escola onde a autoridade dos professores não é respeitada. O diretor suspirou, pegou o envelope e o abriu. Muito bem, demissão aceita. E assim, Montenegro se levantou, pegou suas coisas e deixou a escola para nunca mais voltar. Mas Gabriel não perdeu tempo comemorando. Agora, ele precisava se preparar. Afinal, a Olimpíada de Matemática estava chegando, e ele estava pronto para mostrar ao mundo do que era capaz. Os dias que seguiram a saída de Montenegro foram marcados por um silêncio estranho na escola. Era como se um peso invisível tivesse sido retirado dos corredores. Gabriel sentia os olhares sobre ele. Alguns ainda carregavam resquícios de inveja e preconceito, mas agora havia algo diferente neles: respeito. Mesmo aqueles que não gostavam dele não podiam negar a verdade. Ele venceu. Mas Gabriel não estava focado nisso. Agora seu único objetivo era vencer a Olimpíada Nacional de Matemática. A professora Clara Moreira assumiu a responsabilidade de ajudá-lo nos estudos. Durante semanas, ela o treinou com exercícios avançados, simulando provas e desafios cada vez mais difíceis. Se quer vencer, precisa estar preparado para qualquer tipo de questão. Gabriel não reclamava. Ele queria mais. Além de Clara, o próprio professor Renato Vasconcelos, aquele que havia vindo de tão longe para vê-lo, passou a acompanhá-lo pessoalmente. Você tem uma mente rara, Gabriel. Mas se quiser vencer, precisa aprender a dominar seu tempo. E foi isso que ele fez. Estudava por horas, resolvia equações no menor tempo possível, testava estratégias diferentes. Enquanto isso, a escola passou por uma mudança silenciosa. Muitos professores que antes fingiam que Gabriel não existia, agora tentavam se aproximar. O diretor, que inicialmente hesitou em apoiá-lo, agora usava o nome de Gabriel como um troféu. Nossa escola sempre incentivou talentos como o de Gabriel, ele dizia nas reuniões e entrevistas. A hipocrisia não passou despercebida por Clara e outros professores. Mas Gabriel não tinha tempo para se preocupar com isso. Seu foco era um só: ganhar. O grande dia da Olimpíada Nacional de Matemática chegou mais rápido do que Gabriel imaginava. Ele viajou acompanhado por Clara e Renato Vasconcelos. O evento aconteceria em um grande auditório de uma renomada universidade. Quando entrou no local, sentiu um frio na barriga. Ali estavam os melhores jovens matemáticos do país. Muitos vieram de escolas particulares de elite. E Gabriel vinha de um ambiente onde tentaram boicotá-lo, mas ele não deixaria isso abalá-lo. A primeira fase começou. Uma prova com 20 questões, cada uma mais complexa que a outra. Gabriel respirou fundo e fez o que sabia fazer melhor: resolver problemas. Ele trabalhou rápido, eliminando alternativas impossíveis, simplificando equações mentalmente, buscando padrões. Quando entregou a prova, percebeu que muitos ainda estavam presos em questões que ele já havia resolvido. Ele sentiu que tinha ido bem. Mas a maior prova ainda estava por vir. A segunda fase era um desafio prático, onde os alunos tinham que resolver um problema matemático complexo diante de um painel de juízes e uma plateia.
E Gabriel foi chamado para resolver o problema mais difícil de toda a competição. O desafio finalele se levantou e caminhou até o quadro. Os juízes explicaram o problema. Uma equação imensa, cheia de variáveis interligadas, algo que exigiria mais do que apenas conhecimento técnico. Exigia criatividade e pensamento estratégico. Os outros competidores observavam com atenção. Muitos estavam ali torcendo para que Gabriel errasse. Ainda existiam aqueles que não aceitavam vê-lo ali. Mas Gabriel apenas respirou fundo. Ele já esteve nessa situação antes. Ele pegou o giz e começou. Os números fluíam por sua mente. Ele reduzia os cálculos ao essencial, descartava distrações, simplificava expressões complicadas. A plateia acompanhava em silêncio absoluto. Os juízes cochichavam entre si, impressionados. Gabriel estava indo rápido. Rápido demais. Então chegou ao final. Ele escreveu o último número, colocou um traço abaixo da resposta e soltou o giz. Silêncio. Por alguns segundos, ninguém falou nada. Até que um dos juízes revisou o cálculo e olhou para os outros membros da mesa. Ele pegou o microfone e anunciou. Resposta correta. A plateia explodiu em aplausos. Gabriel sentiu um alívio tomar conta de seu corpo. Ele conseguiu, mas a vitória ainda não estava garantida. Agora, era preciso aguardar os resultados finais. Todos os competidores voltaram para seus lugares e os juízes começaram a fazer as contagens das notas. Cada ponto, cada resposta correta, tudo era calculado. Minutos depois, que pareciam horas, um dos juízes pegou o microfone novamente. E o grande vencedor da Olimpíada Nacional de Matemática é... Gabriel segurou a respiração. Gabriel Santos. O auditório explodiu em aplausos. Ele fez. Ele venceu. Clara Moreira gritou de alegria. Renato Vasconcelos sorriu satisfeito. Gabriel subiu ao palco, pegou o troféu e olhou para a plateia. Ali estavam pessoas que torceram por ele e outras que fizeram de tudo para impedi-lo. Mas naquele momento, nada disso importava. Ele provou que ninguém poderia impedi-lo de alcançar seu destino. Os aplausos ecoavam pelo auditório enquanto Gabriel segurava o troféu da Olimpíada Nacional de Matemática. Ele sentia o peso da vitória, não apenas pelo reconhecimento, mas pelo que aquela conquista representava. Ele não venceu apenas uma competição. Ele venceu o preconceito, o sistema e todas as barreiras que tentaram impedi-lo de chegar ali. Da plateia, Clara Moreira e Renato Vasconcelos sorriam orgulhosos. Eles sabiam que Gabriel não era apenas um aluno brilhante, mas um símbolo de resistência e superação. O diretor da escola, que antes hesitou em apoiá-lo, agora tentava se aproximar, forçando um sorriso e se preparando para tirar fotos ao lado do aluno prodígio que agora carregava o nome da instituição para o cenário nacional. Mas Gabriel não era ingênuo. Ele sabia que muitas das pessoas que agora o aplaudiam eram as mesmas que duvidaram dele, que tentaram impedi-lo, que torceram contra, e ele nunca esqueceria disso. O retorno à escola. Quando Gabriel voltou para a escola, após a competição algo havia mudado. Pela primeira vez ele não era visto como um intruso, mas como o aluno que provou ser o melhor de todos. No corredor, alguns colegas que antes o ignoravam, agora o cumprimentavam. Parabéns, cara. Você é um monstro na matemática. Nunca vi ninguém resolver uma equação como você fez. Até mesmo André, que havia sido um de seus maiores rivais no início do ano, caminhou até ele com as mãos nos bolsos. Sabe, Gabriel, eu achava que você estava só querendo chamar atenção. Gabriel ergueu a sobrancelha, esperando pelo restante da frase. André deu um leve sorriso e estendeu a mão. Mas você provou que estava aqui porque merece. Parabéns. Gabriel apertou sua mão, sentindo que pela primeira vez não havia hostilidade naquele gesto. Mas nem todos estavam felizes com sua vitória. No fundo do corredor, Tiago e Gustavo observavam tudo, ainda ressentidos. Para eles, Gabriel não deveria estar ali. Mas, diante de tudo o que aconteceu, eles sabiam que não podiam mais enfrentá-lo. Eles tinham perdido. E Gabriel venceu. O encontro com o diretor Poucos. Dias depois, Gabriel foi chamado à sala da diretoria. Quando entrou, encontrou o diretor sentado, atrás da mesa com um sorriso forçado. Gabriel, parabéns novamente.
Você trouxe um grande reconhecimento para a nossa escola. Gabriel permaneceu em silêncio, esperando para ver aonde aquela conversa iria. Diante do seu desempenho na competição, queremos oferecer a você uma bolsa de estudos integral para concluir o ensino médio conosco. Gabriel respirou fundo. Ele sabia que aquele gesto não era por bondade, era estratégia. Agora que ele havia se tornado uma figura reconhecida nacionalmente, a escola queria mantê-lo ali para se promover. Antes, ele era invisível. Agora, era um troféu. Ele olhou para o diretor refletindo, e então respondeu: "Agradeço a oferta, mas eu já tomei minha decisão." O diretor franziu a testa. "Decisão? Eu vou sair da escola." O silêncio tomou conta da sala. O diretor pigarreou, tentando esconder o incômodo. "Tem certeza? Agora que você conquistou tanto, pode continuar crescendo aqui." Gabriel sorriu de canto. "Crescendo aqui? O mesmo lugar que tentou me impedir, que me humilhou, que quase destruiu minhas chances?" O diretor desviou o olhar, claramente desconfortável. Gabriel respirou fundo. "Eu não preciso de vocês. Eu consegui. Tudo isso sozinho. E agora vou buscar algo ainda maior." O diretor não conseguiu responder. Gabriel se levantou, deu um último olhar para a sala onde tantas decisões erradas foram tomadas sobre ele e saiu pela última vez. Um novo futuro dias depois, Gabriel recebeu um convite que mudaria sua vida, para sempre. Renato Vasconcelos entrou em contato novamente e fez uma proposta que ele nunca esperaria. "Gabriel, depois do seu desempenho na Olimpíada, algumas universidades internacionais demonstraram interesse em você." O coração de Gabriel disparou. Internacionais. Sim, estamos falando de instituições como MIT, Stanford e Oxford. Elas querem analisar seu perfil. Você tem interesse? Gabriel sentiu um nó na garganta. Ele sonhava em estudar matemática, em alto nível, mas nunca imaginou que isso pudesse acontecer tão rápido. Ele fechou os olhos por um segundo, lembrando de tudo o que passou. As humilhações, as provocações, o preconceito, as tentativas de boicote, e no fim, ele venceu tudo. Isso, quando abriu os olhos, respondeu sem hesitar: "Tenho, e eu vou agarrar essa chance." Renato sorriu. "Então se prepare, porque essa é apenas a primeira de muitas vitórias que ainda virão." E Gabriel sabia que era verdade. Ele não apenas venceu uma competição, ele venceu a vida. Gabriel começou essa jornada desacreditado, humilhado e cercado por pessoas que queriam vê-lo falhar. Tentaram apagá-lo, tentaram impedir seu brilho, mas no final ele foi maior que todos os obstáculos. Ele não só venceu a Olimpíada de Matemática, ele venceu o racismo, a inveja, a injustiça. Essa não é apenas a história de um jovem gênio. É a história de todos aqueles que já foram desacreditados, que ouviram que não eram bons o suficiente, que foram julgados não pelo seu talento, mas pela cor da sua pele. E Gabriel mostrou ao mundo que ninguém pode impedir alguém determinado a vencer. Quantas outras mentes brilhantes ainda são silenciadas? Quantos jovens têm seu potencial enterrado por um sistema que prefere excluir ao invés de incentivar? Se essa história te inspirou, compartilhe agora mesmo. Deixe seu comentário dizendo: "O talento não tem cor", e ajude essa mensagem a alcançar mais pessoas, porque ninguém pode apagar quem nasceu para brilhar.